Fala pessoal, professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje aqui comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. E essa questão é grande, eu tive que dividir em várias folhas porque parece uma tabela. Então eu dividi em várias folhas aqui para a gente conseguir estudar tranquilo. Já falo para você que a nossa apostila de interpretação de texto está totalmente atualizada para o próximo Enseja. Então, o link está aqui na descrição. Já dê uma olhadinha aí, beleza, meu filho? Então, vamos lá. Técnicas de atração. Com a internet, pedófilos criaram uma espécie de passo a passo para atrair crianças. As táticas mais comuns funcionam assim. Olha só, olha o tamanho da tabela. Eu tive que dividir aqui a tabela, mas olha só, uma parte dela está aqui, tem essa outra parte, e aqui vem o comando da questão. Vamos lá. Os textos trazem, por vezes, objetivos implícitos. Quando isso ocorre, inferir tais objetivos é essencial para compreender a mensagem que se deseja transmitir. Os tópicos descritos como técnicas de atração têm como finalidade. Vamos lá. Vamos lá, o que o texto quer dizer? O que a gente pode inferir desse texto? Técnicas de atração. Opa, nós vamos ver que, na verdade, essas técnicas de atração é utilizado o quê? Por pedófilos. Então, quais são as táticas mais comuns? Frequentam salas de bate-papo voltados para o público infantil, como se tivessem a idade do grupo, usando apelidos e vocabulário abreviado das crianças. Oferecem jogos, né? Em alguns heróis de desenhos aparecem conteúdos sexuais e em cena de abusos contra crianças. Conduzem a conversa de modo a levar a vítima para o MSN, pedem para adicionar ao Orkut, passam a enviar fotos e filmes reais, induzem a criança a mostrar o corpo na webcam, oferecem créditos para obter o número do celular da vítima, da criança, e forçam o encontro real com a criança, com a vítima. Eita, essas são táticas utilizadas pelos pedófilos. Então, os tópicos descritos como técnicas de atração têm como finalidade o quê? Letra A, alertar os pais para estratégias usadas pelos pedófilos na internet. Olha aí, a letra A já é a nossa resposta. Exatamente, meu filho. Essas técnicas de atração aqui são verdadeiras dicas para os pais, para o que eles devem fazer para evitar que as suas crianças, fiquem em tais locais, né? Tem que evitar essas salas de bate-papo, onde esses caras podem aparecer, essas pessoas podem aparecer. Então ele vai oferecendo, ele vai dizendo tudo que os pedófilos fazem, e a tabela é um alerta aos pais para esse tipo de tática, esse tipo de estratégia usado por esses pedófilos na internet. Mas vamos para a letra B. Nós já achamos o gabarito, beleza, professor? Vamos à letra B. Expor os pedófilos que atraem crianças para a violência sexual pela internet. Ele não está expondo os pedófilos aqui, pessoal. Na verdade, ele está expondo o quê? As estratégias utilizadas, as técnicas utilizadas, e não os nomes das pessoas em si. Por isso não é a letra B. Letra C. Alertar as crianças para as estratégias usadas pelos pedófilos na internet? Não. A criança ela tem que ter ali, os pais têm que olhar pelas crianças. Então não é alertar as crianças em si, é alertar os pais e não as crianças, porque as crianças, por não conhecerem a situação, vão lá e acabam sendo enganadas. Então, não é alertar a criança, é alertar os pais. E a letra D, indicar o uso da internet para denunciar os pedófilos que atraem as crianças? Também não, pessoal. Na verdade, são estratégias que são indicadas pelos pedófilos para que seja uma alerta, seja uma alerta para os pais, para que eles olhem, opa, minha criança não pode ir para esse bate-papo, não pode fazer isso, porque pessoas que não estão bem intencionadas irão fazer esse procedimento, que é o procedimento da tabela, beleza? Então o gabarito é a letra A, uma questão de interpretação de texto que tem uma tabela gigante. Olha só, a tabela é grande, uma tabela grande, mas que você conseguiria acertar ali de boa, tá bom, pessoal? Então, encontro você no nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dê essa força pro professor
todos os links estão aqui, minha rede social, tudo tá aqui na descrição e aguardo você no nosso próximo vídeo e valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos comentar mais uma questão de linguagens do Enseja aqui no canal e já peço para você dar essa força pro professor e clica aí no botão de inscrição, beleza? E também quero falar que a nossa apostila que é um sucesso já aqui na preparação para o Enseja, ela está atualizada para o próximo Enseja. O link está aqui na descrição, já dá essa conferida aí, beleza, meu filho? Então vamos lá. Essa questão é uma questão que o texto é grande. É uma questão que eu considero de um nível mais alto, uma questão difícil. Então eu tive que dividir o texto aqui em duas partes, porque o texto é grandezinho, ó, tá vendo? Dividir em duas partes e aqui o comando do examinador do Enseja. Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui o que ele quer. Ó. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com os diversos falares. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como a única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado a... Quer dizer, antes de ler o texto, que o texto é grande, nós já sabemos que existe, que o texto está criticando a, a exigência de falar somente a norma padrão da língua. Quer dizer, o texto é uma crítica ao monolinguismo, beleza? É isso aqui, ó. Quer dizer, opa, todos têm que dominar a norma padrão da língua? Como assim como única possibilidade? Então, antes de ler o texto, você já sabe isso, que é uma crítica para aquelas pessoas que defendem que, opa, tem que ser a norma culta, a norma padrão tem que ser assim. Mas, então, vamos entender por que o autor está dizendo isso. O texto é longo, mas vamos ler com calma. A ideia de Brasil como país monolíngue ainda é extremamente veiculada, seja pela escola, seja pelas instituições sociais, políticas ou religiosas, seja pela mídia. A aceitação de um Brasil monolíngue gera um grande problema, já está dizendo. Ó. Qual é o problema? Pois na medida em que não se reconhece os problemas de comunicação entre falantes de diferentes variedades da língua, nada se faz para resolvê-lo. Então, o autor desse texto, ele defende ali a variedade da língua, né? A nossa língua está em constante evolução. Então, ele é contra esse Brasil monolíngue, né? Então, ele afirma que isso é um problema. Vamos continuar. Paradoxalmente, que é por outro lado, né, visto sob outra ótica, com tantas referências aos povos indígenas na imprensa, devido à comemoração dos 500 anos do Brasil, ainda nos esquecemos das línguas indígenas. Ele ainda fala que a gente esquece dessa língua aqui, ó, a língua indígena. Também não levamos em conta as variantes do português. Olha aí, ó. Ele defende a questão das variantes do português, que a língua é viva, né? A gente acaba esquecendo dessas variantes, em contato com idiomas estrangeiros nas colônias de imigrantes. Por fim, não são consideradas todas as variantes linguísticas do português. Ó. Ele está falando que não são considerados. Por quê? Sejam regionais ou sociais. Ainda dá status falar corretamente. Quer dizer, ele está mostrando para a sociedade que dá um status eu falar bonito, certinho. Ai, professor, eu quero falar de acordo com a gramática. Tem que ser assim, tu és. Porque dá status. Segundo o autor, ele defende isso, tá? Estou só reproduzindo o que o autor está falando. Na ideia ingênua de que a língua dita culta é uma ponte para a ascensão social. Então, o autor está dizendo aqui, está informando a sociedade e a nós que ainda tem aquele status de falar bonito, falar correto e falar bonito, né? É uma linguagem culta, né? Rebuscada e tarará. Quem não domina a variante padrão é marginalizado, é ridicularizado. Quer dizer, quem não fala o português da gramática é ridicularizado. As pessoas riem dele. Na hora de preencher uma vaga profissional, num concurso vestibular, numa situação de conferência na escola, beleza. Essa variante padrão, no entanto, é reservada a uma ínfima parte da população brasileira.
a mesma que detém o poder econômico e político. Quer dizer, ele está falando ainda, o autor afirma que esse padrão da língua portuguesa, formal, chique, que tem o status, pertence à classe que tem o poder econômico e também o poder político. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado ao grupo de desprestígio social. Quer dizer, ele está dizendo que na nossa sociedade nós temos vamos colocar assim, grosso modo, falando assim, direto e reto, temos os ricos que falam bonitinho, tem o poder econômico e o poder político, falam corretamente por usar a gramática bonita, por falar bonito, de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. Então, de acordo com o autor desse texto, ele está dizendo que os ricos, a nossa sociedade é dividida em rico e pobre, por exemplo, e os ricos falam bonitinho porque usam a gramática corretamente. Por outro lado, a parte de baixo da sociedade, segundo o autor, não falaria corretamente porque não ou desconhecem a linguagem culta, ou não querem usar, ou não sabem usar. Conforme Marcos Bagno, há no Brasil uma mitologia do preconceito linguístico, que prejudica toda a nossa educação e nossa formação como cidadãos, para além de um termo teórico. Falou, olha só o tamanho desse texto aqui, ó. Tá vendo, filho? É grande, mas às vezes nós já vimos aqui, inclusive, que texto grande, às vezes a resposta é tranquila. Então vamos lá, o texto aborda reflexões. A exigência de que todos dominem. Professor, leia de novo. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com diversos falares. Nós vimos isso. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado à raça? Não, pessoal. A raça, nada a ver. Nada a ver com nada consta. Raça branca, essas coisas, raça negro, raça parda, não tem nada a ver. O autor não fala isso. Região, também o autor não fala em região. Geração, idade, também não. Sociedade, sim. Sociedade, sim. A sociedade dos ricos, o autor defende aqui, ó. Olha, eu vou até grifar aqui para você. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado a alguns grupos específicos, grupos de desprestígio social. Quer dizer, ele divide a sociedade em duas. Os ricos, né, que ainda tem o poder econômico e político, e os pobres. E segundo o autor, ele afirma aí que a parte de cima fala bem, porque tem condições, e a parte de baixo não, que seriam os pobres. Então, reflete isso na sociedade, tá? A nossa sociedade, ele coloca isso no texto, que ele divide a sociedade em dois pontos, né? E exatamente é isso. Não tem segredo, meu filho. É a letra D de dado. Observa como essa questão poderia ser até considerada média para difícil, né? Mas dá para acertar. O que os meus alunos falaram é que eles estavam cansados no dia, não conseguiu ler o texto inteiro, mas dá para você ir pegando. Ó, se você conseguisse observar essa parte final aqui do texto, ó, esse parágrafozinho, essas linhas aqui, quer dizer, você conseguiria acertar a questão, beleza? Então, a resposta é a letra D de dado. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Fala pessoal, professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, hoje aqui para comentar mais uma questão de linguagens. Pessoal, já quero dizer aqui de antemão que a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja, o link está aqui na descrição, beleza? Dê uma olhadinha aí. Vamos agora para essa questão que deu um texto, certo? O examinador do Enseja já deu um texto, você consegue perceber aí. E também ele faz aqui uma pergunta, olha só.
Então vamos ver, né? O que será que ele quer? Ó? Esse texto apresenta algumas gírias. Opa, já sei que no texto vai aparecer gíria, usadas por certos grupos de carioca, o que distingue sua fala da fala de pessoas de outros lugares. Beleza. Você conhece as gírias, né, do Brasil. Em cada região, as pessoas usam determinadas gírias. Beleza? Tranquilo, professor? Só que ele pergunta, ó, além desse aspecto regional, no caso ali, ó, em relação aos cariocas, né? Lá no Rio. Nesse texto, a gíria também distingue falares de diferentes. Opa, então, além de, no nosso texto que nós vamos ler nesse momento, além da gíria, né, simbolizar esse aspecto regional ali do Rio de Janeiro, o texto mostra outra coisa que faz essa distinção de falares, como está dizendo aí, né? Então vamos ver o que é. Vamos lá. Dicionário de carioquês. Cai na boca do povo. Apesar de a página Dicionário Carioca no Instagram já estar na boca do povo e reproduzida em toda parte nas redes sociais, sua autora, a estudante de 21 anos, Vitória Saavedra, ainda se surpreende com o sucesso de suas traduções de expressões e gírias cariocas. O vocábulo com maior repercussão é aulas. Opa, que virou adjetivo para caracterizar algo muito bom. Então, aulas, na gíria, de acordo com esse texto, significa algo muito bom. Não é aquela aula, não é essa aula aqui. Gírias é algo muito bom. Então, é uma gíria, tem um outro significado. Para alguns, a expressão ainda causa estranhamento. Para outros, já faz parte do dia a dia. Beleza. A página viralizou em 48 horas, passando de 20 mil seguidores para 180 mil. Mac é tranquilo. Olha só, Mac significa tranquilo. Aulas é maneiro, algo muito bom, que ela acabou de falar, que o texto acabou de falar. E morde as costas significa fica tranquilo. Quer dizer, olha só, essas gírias cariocas que o texto está mostrando significa, ó, no caso, morde as costas, significa fica tranquilo. Maria de Fátima dos Santos, de 61 anos, olha só a diferença de idade de uma para outra, né? A Vitória lá que criou o perfil no Instagram tem 21 anos e a Maria de Fátima tem 61 anos. 61 anos. Mesmo admitindo estar um pouco desatualizada, entrou na brincadeira e tentou adivinhar qual era o significado de algumas delas. Aí olha o que a Maria falou. Eu já falei mais gíria antigamente, hoje em dia não falo tanta. Quer dizer, você percebe aí que isso é normal, né? As gerações, elas... Vou voltar para o texto aqui. Elas possuem as gírias daquela geração, né? Então, se você já tem uma certa idade, aquela gíria que você usava quando era criança não é a mesma, ou já mudou, ou ninguém usa mais hoje em dia. Então, cada geração tem a sua gíria, né? E, beleza, então você percebeu que o texto trouxe algumas gírias para a gente aprender aí, para ficar mais familiarizado, mas vamos ver o que o examinador do Enseja quer, né? Que é o que importa. Vamos ler novamente. Esse texto apresenta algumas gírias usadas por certos grupos de cariocas, o que distingue sua fala da fala de pessoas de outros lugares. Além desse aspecto regional, nesse texto a gíria também distingue falares de diferentes gêneros. Falou em masculino e feminino aqui, pessoal? Não, né? Não tem nada a ver. Profissão, falou de profissão? Piorou, pessoal, piorou. Faixa etária? Opa, aí sim. Nós vimos a diferença de idade entre a Vitória e a Maria de Fátima, né? E também pelo texto, né? Pela fala da Maria, a gente percebe que ela falava muita gíria antigamente, mas as gerações vão mudando, né? Novas gírias vão surgindo, né? E as pessoas deixam de falar determinada gíria. Então, além dessa questão do aspecto regional, nós percebemos a questão da faixa etária,
que diz muito sobre as gírias. Classe social, pessoal, falou de gente rica, de gente pobre, de gente de classe média? Não, de jeito nenhum. O texto não falou nada disso. Então, o gabarito é a letra C. Mais uma questãozinha aí do Enseja. Essa foi moleza, hein, pessoal? Aguardo você na nossa próxima questão e valeu! Olá, pessoal, professor Milton aqui em mais uma questão de linguagens para o Enseja. Já gostaria de falar que a nossa apostila de interpretação de texto já está atualizada para o próximo Enseja e o link dela está aqui na descrição. Dê uma olhada, pessoal, tá bom? Então vamos lá, professor. Vamos para mais uma questão de linguagens do Enseja. Observe bem que essa questão ele traz um texto. Olha só, questão de interpretação de texto. Ele traz um texto bacaninha e também o examinador do Enseja traz uma pergunta, beleza? Nesse texto, vamos dar uma olhada nesse texto. Desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação por meio da... Olha só isso aqui, ó. Isso causou muita dúvida no pessoal. A galera ficou assim, meu Deus, o que o examinador do Enseja quer dizer com estratégia argumentativa de aproximação? Pessoal, isso nada mais é do que uma maneira que o autor do texto tem de ficar um pouco mais perto do leitor, certo? Então ele vai tentar usar algumas estratégias para chegar perto do leitor. Apesar de ser um texto que está num papel, ele vai tentar usar alguns argumentos, certo? Para se aproximar do leitor. Então vamos ver de que forma o autor do texto consegue fazer essa aproximação. De que forma o autor do texto consegue ficar ali, ó, perto do leitor, que é você que está fazendo a prova. Vamos ver? Vamos lá, professor. Embora comum, pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias, itens de escritórios fora do lugar? Opa! Pessoal, você já percebeu aqui de cara, já estou dando a dica, hein? Olha só, ele fala assim, ele tá apontando para você que está fazendo a prova do Enseja. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritórios fora do lugar? Nossa, professor, parece que ele está falando comigo. Exatamente. Essa é a estratégia dele de aproximação. Olha só, essa. Vou colocar bem aqui. Professor, escreva, senão o senhor vai escrever em cima do senhor. Essa é a estratégia que o autor usou, estratégia de aproximação. Essa foi a estratégia de aproximação do autor do texto. Ele fez o quê? Uma pergunta para você, meu filho. Ele fez uma pergunta. Ó, ele fez uma pergunta. Sua mesa de trabalho é cheia de papel espalhado e itens fora do lugar? Quer dizer, essa foi a maneira que o autor, olha só como ele fala aqui, ó, a estratégia argumentativa de aproximação que ele usou para ficar ali perto do leitor. E quem é o leitor? É você que está fazendo a prova do Enseja. Vamos terminar o texto? Trabalhar em um local caótico pode parecer inofensivo. Afinal, é fácil encontrar outras pessoas com mesas caóticas do que a sua. Porém, de acordo com especialistas, a desordem pode comprometer não apenas a saúde, mas também a produtividade e até a carreira. Então vamos lá, filho. Opa! Vamos lá. O senhor tirou da posição. Sim, o professor apertou errado aqui. Pronto. Vamos lá. Nesse texto, desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação, que nós vimos que foi uma pergunta, correto?
Isso, professor. Por meio da pergunta ao leitor. Opa! Já me trouxe a resposta aqui. Na letra A. Pergunta ao leitor. Exatamente, meu filho. Ele consegue se aproximar de quem está lendo, da gente, por meio de uma pergunta. Então, nós já achamos aqui a resposta da questão do enseja. Letra B, descrição detalhada? Não, filho, nós vimos que é uma pergunta. Referências a pesquisas? Também não. Indicação de especialistas? Piorou. Quer dizer, você matou a questão só de saber que ele fez uma perguntinha. Foi nem preciso, não era nem necessário terminar de ler o texto, mas nós fomos até o final. Então, qual é o nosso gabarito, professor? Gabarito. Ai, professor, o senhor não melhora a sua letra. Mas vamos lá. O gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Então, observem essa expressão. Vou grifar novamente para você já ficar atento. Estratégia argumentativa de aproximação. Não se espante quando aparecer de novo, que vai aparecer nas próximas questões do Enseja, né? Mas aí você já sabe, você já aprendeu aqui, você é aluno aqui do canal, beleza, pessoal? Resposta letra A. E até a próxima questão. Valeu! Vamos lá, pessoal, vamos agora comentar mais uma questão do Enseja aqui no canal Nosso Jeito de Falar. Eu sou o professor Milton, né? De antemão já peço aí para você dar essa força pro professor, já se inscrever, clica no botão vermelho aí, tá? Vamos juntos aí até a sua aprovação. E vamos a mais uma questão. O examinador do Enseja aqui, o INEP, ó, trouxe o amazonês, expressões e termos usados no Amazonas. Se você perceber, ó, ele dá várias palavras, ó, adjetivo, alossé, adjetivo, babita, substantivo feminino, quer dizer, é um dicionário, barca, cair na buraqueira, dos vera, locução adjetiva. Aqui ele trouxe uma parte do dicionário do amazonês do professor Sérgio Freire. Expressões e termos usados no Amazonas. Tranquilo? Então, você já percebe aí que estamos diante, basicamente, de um dicionário onde nós podemos encontrar expressões e termos usados no Amazonas. Só é utilizado lá. Beleza? Então, vamos ver o que o examinador quer. Esses são verbetes de um dicionário que registra peculiaridades do falar amazonense. Opa, beleza, percebemos isso aqui, né? Assim como esse, há dicionários de outros estados brasileiros. Claro, né? Em Santa Catarina, você fala de um jeito, tem algumas expressões específicas, né? A língua portuguesa ela é uma só, né? Ela é uma só, mas tem algumas expressões da sua cidade, do seu estado, que só tem ali, né? Então você já fica esperto nisso. Por exemplo, tem lugar no Nordeste, se eu não me engano, no Nordeste a gente fala manhinha, tem o costume de falar manhinha. Em outros estados, se fala mãe, minha mãe, lá já é manhinha. Né? Então, são peculiaridades de cada estado, de cada região. Isso é muito legal, é muito divertido saber que no Brasil nós temos ali algumas expressões que são características de determinado lugar, né? Então vamos lá. Esses registros são importantes porque favorecem o estudo da norma padrão da língua portuguesa nas escolas, valorizando os falares regionais. Bem, pessoal, favorece o estudo da norma padrão? Não. Nós percebemos que aqui, ó, pode ser gíria. Tem tudo, ó. E aí, pegou a babita lá? Babita não é norma padrão, meu filho. Isso aqui é uma gíria, né? É uma coisa ali que não é do português formal, né? Da língua portuguesa, ó. Ó, barca. Vai a barca pro show do Reginaldo Rossi, quer dizer, é uma coisa informal. Então aqui nós temos, ó, dos vera, de verdade. Eu não estou brincando não, é dos vera. Quer dizer, são palavras também que estão na informalidade. Por isso que nós eliminaremos essa letra A, porque não é a norma padrão. É a língua informal, é a linguagem. Vou colocar aqui para você, meu filho, é a linguagem informal, beleza?
Letra B, estimulam o turismo interno. Ixi, já sei que não é, meu filho. Desde quando a linguagem pode estimular turismo? Você viaja a passeio por conta da linguagem? Muito difícil, né? Você viaja por conta dos lugares que você vai conhecer em determinada região. Então, não vou nem ler o resto, porque não tem nada a ver. Letra C. Confirmam a construção da identidade nacional, preservando a memória linguística do português no Brasil. Exatamente, que legal, ó. Olha aí, ó, é uma identidade do Amazonas. Essas expressões são identidades do Amazonas, preservam a memória da língua do português no Brasil. E também em outros lugares, né? Esse aqui é o amazonês, que foi pregado pelo professor Sérgio Freire. Mas nós temos em outras regiões também algumas palavras que são características daquele estado, daquela cidade. Então, realmente, a letra C está bonita. Vamos a D, professor. Se é a C, não pode ser a D. Ajudam os falantes dos diferentes estados brasileiros a compreenderem uns aos outros, facilitando a comunicação. Pessoal, aqui é o português, tá? Isso aqui não é uma nova língua. Não é um francês, por exemplo, que é diferente da língua portuguesa. Não. É a língua portuguesa. A língua portuguesa não muda. Você entende até no contexto. Então tá errado em dizer que ajudam os falantes dos diferentes estados a compreenderem uns aos outros. Quer dizer, se você é de um outro estado e vai para o Amazonas, aí você percebe que o amazonense está falando essas palavras e você não vai entender, opa, oh meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não. Pelo contrário, você vai entender, vai achar legal, vai achar divertido, vai gostar, né, de ouvir essas palavras, porque você vai conhecer novas palavras. Mas compreender, você já vai compreender, porque todos falam a língua portuguesa. Portanto, essa aqui está errada. O gabarito, meu filho, é a letra C. Olha que legal. Quanta expressão legal aí, né, para você. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo, filho, e valeu!